Boa noite a todos. Em nome da Semana da Mulher Espírita de Pernambuco e da Comissão Estadual de Espiritismo, que hoje nos recebe para a reunião de encerramento da 54ª CIMEP, dou as boas-vindas a todos que estão participando desse evento conosco, principalmente aqueles que também acompanharam as outras palestras que tivemos ao longo dessa semana. Meu nome é Priscila Pontes, sou trabalhadora do Departamento de Infância e Juventude do Centro Espírita Caminhando para Jesus, localizado no bairro de Campo Grande, em Recife. E gostaria desde já agradecer ao CIMEP pelo convite que me foi feito para estar com vocês hoje, fazendo esta palestra de encerramento. Antes de entrar propriamente no tema da nossa palestra, que será, afinal, o que é o Espiritismo, eu gostaria de ler rapidamente um breve histórico aqui da CIMEP e também da instituição anfitriã do evento na noite de hoje. A Semana da Mulher Espírita Pernambucana, CIMEP, surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual do Espiritismo, carinhosamente chamada de Niná. No ano de 1967, com o nome de Semana da Mulher Espírita Recifense, época em que a mulher ainda tinha limitada oportunidade de utilizar a tribuna, Niná, com a participação de outras mulheres como Iraci Campos e Nerícia Tavares, alcançou a sua aspiração de realizar um grande evento espírita em Recife. Foi um movimento revolucionário para a época, bastando lembrar que até 1962 a mulher casada era considerada incapaz e só poderia trabalhar com a permissão do marido. A partir do ano seguinte, 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana e desde então vem ocorrendo sem interrupção na última semana do mês de setembro, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. Para sua realização anual, a cada 2 meses, acontece uma reunião para planejamento do evento. Tais reuniões ocorrem sempre no segundo sábado dos meses pares, no Tabernáculo Espírita Apóstolos do Cristo, TEAC, na Encruzilhada, sendo abertas a todas as mulheres espíritas que desejem participar e colaborar para a continuação desse trabalho de amor e dedicação. Já a nossa instituição anfitriã, a Comissão Estadual de Espiritismo, onde nós estamos hoje encerrando a 54ª Semana da Mulher Espírita de Pernambuco, tem como missão atuar como uma entidade facilitadora no movimento espírita do estado de Pernambuco, unindo as instituições em um clima de respeito mútuo, através de uma ação participativa, visando a transformação da sociedade pela ética cristã. Dessa forma, se propõe a fortalecer os centros espíritas do estado de Pernambuco, apoiando-os em seus anseios e necessidades, para a promoção de um movimento revigorado pelo trabalho e pela união de propósitos. Fundada em 23 de outubro de 1947, a Comissão Estadual do Espiritismo CEE é composta das associações espíritas de existência legal e que funcionam regularmente no estado de Pernambuco, que integram ou que venham a integrar o seu quadro de associações adesas, aceitando o seu programa de trabalho e se comprometendo a acatar as suas orientações. Para alcance dos seus objetivos, a CE promove ciclo de estudos, cursos, seminários, encontros, trabalho integrativo das adesas por áreas geográficas, entre outros. Então, irmãos, com essas palavras, nós podemos verdadeiramente iniciar, entrar na palestra desta noite com o tema, afinal, o que é o Espiritismo?
Ao longo da noite vocês já assistiram outras palestras, né, que buscaram também trazer um pouco mais sobre a doutrina, sobre suas obras, principalmente sobre Kardec, que foi o contemplado, né, na primeira palestra. E hoje eu fiquei com a missão, né, de tentar fazer aí um resumo, uma síntese sobre o que é essa nossa doutrina. Confesso que quando eu fui convidada e me foi proposto o tema, eu achei um tanto quanto complicado, porque realmente há muito o que dizer sobre o Espiritismo, né? Eu acho que qualquer estudo sobre a doutrina, ele não se esgota em uma palestra, né? Ele não se esgota em uma hora de conteúdo. Realmente é algo sobre o qual a gente deve sempre buscar, se debruçar e entender cada vez mais. Mas vamos tentar cumprir com essa missão. E aí, para poder a gente iniciar, eu gostaria de fazer um rápido histórico, né, na verdade, da gente entender um pouquinho sobre algumas datas importantes que estiveram aí formando a linha temporal do Espiritismo no seu início, até para que a gente possa se situar historicamente e a partir daí trazer algumas reflexões importantes sobre os conceitos, né, que a gente vai encontrar dentro da doutrina, tá? Então, o Espiritismo ele vai ter o seu surgimento, né, no século XIX, na França. Sabemos que Kardec, como codificador, é que será o responsável por dar corpo a essa doutrina, mas é importante a gente entender que o Espiritismo, ele na verdade não foi uma invenção material, né? Não foi uma invenção humana. O que Kardec buscou fazer, e daí vem o termo codificar, né? Foi realmente compilar as informações, as instruções que estavam sendo passadas ao longo do período em que ele aqui esteve, pelos diversos espíritos, através de diversos médiuns, ajudando a que a gente entendesse um pouco mais sobre a vida material e principalmente sobre a vida espiritual. E também não vai ser o espiritismo que vai inventar a questão da espiritualidade, o próprio mundo espiritual. Por mais que a gente tenha realmente cunhado, né, sido responsável por cunhar alguns termos, como o próprio termo médium, né, médiums já existiam antes do espiritismo. Comunicações espirituais já existiam antes do espiritismo. E é isso que a gente vai ver, inclusive, se a gente se debruçar sobre a Bíblia, né, e diversas passagens em que se encontram lá, sejam através de anjos, né, que vão dar suas comunicações, ou alguns outros eventos, né, que acontecem dentro da Bíblia, que muitas vezes são trazidos com o véu do milagre, né, como algo sobrenatural, e que quando a gente começa a adentrar o estudo da doutrina, a gente começa a entender que, na verdade, nada mais era do que esse intercâmbio entre o mundo que nós estamos enquanto encarnados e o mundo espiritual. E diversas outras religiões, né, já também possuíam esses intercâmbios. Se a gente for olhar a época dos egípcios, se a gente for olhar as doutrinas orientais, que inclusive já traziam a questão da vida após a morte, né, da vida não se encerrar na carne material, isso também não são conceitos novos, né? Várias teorias também espiritualistas já existiam trazendo essa necessidade de se olhar além da carne, de se olhar além da matéria. Então, o que o Espiritismo vai fazer, na verdade, é trazer mais argumentos, é trazer mais informações para que possa nos ajudar a entender ainda mais sobre o mundo espiritual, do qual nós viemos e para o qual todos nós retornaremos em algum momento das nossas vidas. E aí é interessante a gente perceber que
todo esse desenvolvimento, né, do espiritismo, o surgimento da doutrina aconteceu exatamente na França, né, enquanto corpo doutrinário, né? Foi lá que nasceu Kardec, foi lá que ele se desenvolveu, foi lá que ele teve conhecimento das primeiras manifestações e buscou iniciar os seus estudos sobre o tema. Por que eu digo que é interessante a gente observar que isso aconteceu na França? Porque a França já vinha se colocando como o centro de grandes transformações na nossa humanidade. Mas se a gente for pegar a história humana, a gente vai observar que nós tivemos durante a Idade Média, né, um período muito forte de controle da Igreja Católica, que tinha na sua época, né, uma visão de muita imposição, uma visão de muita dominação sobre os cristãos, né, sobre as pessoas que se ligavam a essa igreja. Foi um período, inclusive, em que a questão da fé, né, ela foi tida de uma maneira muito cega, ela foi construída de uma maneira muito cega, foi um período de muitas superstições, né, foi um período em que realmente a racionalização ela não teve espaço e havia uma centralização muito grande em torno de Deus. Então tudo era divino, inclusive o direito dos monarcas, né, dos reis, dos imperadores. Havia uma confusão muito grande até nessa questão do poder e uma relação muito próxima da igreja com aqueles que estavam no poder e uma submissão muito forte das massas, né, dos humildes, dos camponeses, que acabavam sendo aí controlados por esses que estavam no poder na época. E aí o que a gente vai observar é que a França ela vai passar por grandes transformações sociais e políticas, né? Nós vamos ter o movimento do iluminismo, que vai buscar romper essa questão desse poder da religião de uma forma aprisionadora, né? Que vai questionar essa questão de uma fé cega, que vai trazer a necessidade de haver o diálogo baseado na razão e de se centralizar a vida no homem, né? Então, de trazer realmente uma perspectiva mais racional para os entendimentos e possibilitando, inclusive, o desenvolvimento da ciência, né? Porque até na época da Idade Média, muitos foram queimados, né? Muitos cientistas, muitos estudiosos foram perseguidos. Se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo de Galileu Galilei, né, que também foi perseguido pela igreja, porque as suas descobertas iam de encontro, digamos assim, com o que estava nas narrativas bíblicas, né? Então, não se conseguia avançar no conhecimento humano. E aí o iluminismo vai vir tentar romper, tentar quebrar isso. A gente vai ter também o movimento do próprio Renascimento, né, já tentando tirar todo esse momento aí tão obscuro que houve. E aí vai vir o iluminismo trazendo essas ideias, né, fazendo com que a gente passasse a racionalizar mais, a ter outro entendimento, e vai ter muita força na França. Quando a gente vai ver também no século XVIII, a gente vai ter a Revolução Francesa, né, que vai ser outro evento que vai marcar drasticamente a história, não só da França, nem só da Europa, mas de todo o mundo, porque é um momento em que vai se romper com as grandes monarquias, né, que acabavam também submetendo o povo a misérias, né? Então, durante a Revolução Francesa, se trouxe o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade. É fato que se usou muito da violência, né? Há períodos históricos da Revolução Francesa em que essa mudança social foi construída, né, em cima de muito sangue, em cima de muitas lutas, mas houve por trás esse ideal, né, que já buscava e já questionava aquele status quo da igreja, né, aquele status quo dos soberanos. E aí a França passa por toda essa polvorosa, né, por toda essa reviravolta, e aí logo depois você vem também Napoleão, né, que também acaba construindo o império, né, e você acaba também não tendo a formação pura de uma república,
né? Mas são momentos de muitas transformações sociais, de muitas transformações políticas. E aí, quando você chega no século XIX, que já seria, né, principalmente na segunda metade do século XIX, já bem próximo aí ao desenvolvimento e ao surgimento do espiritismo, você tem também algumas teorias, como a do positivismo, que vão trazer novamente essa ideia da ciência, né, encontrar um caminho de se fortalecer os estudos científicos, de se fortalecer os métodos científicos, buscando sair da mistificação, buscando se abandonar as superstições, partindo realmente para a racionalidade. E obviamente que tudo isso influenciou bastante Kardec, né, quando ele começa a se formar, né, enquanto pessoa dentro dessa sociedade. Ele que veio também de um contexto histórico muito ligado à educação, né? Ele que foi discípulo de Pestalozzi, que também tinha um desenvolvimento muito importante na área da educação na época, buscando trazer realmente uma educação intuitiva, uma educação inclusiva, que fizesse com que crianças e jovens se desenvolvessem a partir de experiências, de observações, de vivências, né? Também questionando o modelo tradicional educacional da época de imposição, de catequese, né? Então, Kardec ele já vem com todas essas influências, né? E quando chega por volta aí de 1848, se observa lá nos Estados Unidos, né, as manifestações de Hydesville com as irmãs Fox, que são manifestações físicas, e aí começa a surgir em várias partes dos Estados Unidos espíritos se comunicando através de batidas, através de outras manifestações físicas. Chega na França, né, e também em outras partes da Europa, o fenômeno das mesas girantes, grupos que se juntavam em salões para ver as mesas se movimentarem, as mesas falarem, né, darem mensagens. E Kardec vai aí em 1853, mais ou menos, começar também a observar esses fenômenos. E ele vai trazer uma visão, né, muito prática sobre o assunto. Diferente de outros que buscavam apenas se divertir com aquilo tudo, ele vai buscar entender o porquê. Né? Ele tinha muito claro na mente dele que não faria sentido uma mesa falar, né? Que era necessário que, se algo falasse, fosse algo com um princípio inteligente, e que haveria algum princípio inteligente naquele lugar. E aí é que ele vai começar realmente a fazer os seus estudos muito amparado através de métodos científicos, através de observação, através da experimentação. E aí, a partir daí, ele começa a ter comunicações, ele começa a receber várias mensagens, ele começa a se interessar sobre isso e a fazer perguntas, né, que realmente são perguntas que todos temos como dúvida, né, o que é Deus, por que estamos aqui, para onde vamos, qual é o nosso propósito na Terra. Ele vai se debruçar sobre esses temas e a partir daí vai começar a surgir um material muito rico, né, que vai possibilitar que ele comece a codificar e a formar como um corpo doutrinário. E aí a gente vai ver em 1857 sendo lançado o Livro dos Espíritos, em 1858 criado a Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas. No mesmo ano ele também vai lançar a Revista Espírita como forma de divulgação, de troca de ideias, de mensagens com outras pessoas em outras partes da França e do mundo. Em 1861 vem o Livro dos Médiuns. 4 anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência o Céu e o Inferno, e em 1868 a Gênese. Um ano depois ele desencarna e ainda em 1890 nós temos obras póstumas. E aí o que a gente vai observar, né, o que é interessante a gente pontuar disso tudo é esse interesse da questão científica, né, da questão metodológica que Kardec sempre teve e essa preocupação no desenvolvimento dos estudos sobre o Espiritismo.
E por que que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa na pergunta o que é o espiritismo, né, a gente pode de imediato dizer, é uma religião, né? E na verdade há muito mais dentro do espiritismo do que a gente defini-la simplesmente como uma religião. E o próprio conceito de religião era um conceito que Kardec não usava muito e questionava muito, a gente vai ver aqui em alguns trechos que eu separei, não pelo entendimento de que ele achasse que religião fosse algo menor, mas pelo entendimento de que na época a religião era muito ligada, e ainda é na verdade, a uma definição de dogmas, de hierarquias, de regras fixas, de uma estrutura, né, hierárquica que não condiz com o que propõe o espiritismo, né? A ideia, na verdade, é que o espiritismo ele surgisse como uma ciência filosófica, né? E aí existe até, eu trouxe aqui um livro que eu recomendo muito para quem, seja quem quer aprender mais sobre o espiritismo, quem está começando agora a entender, ou quem já está há muito tempo e nunca parou para ler, né? Eu mesmo, apesar de ser espírita de berço, só fui ter contato direto com esse livro faz poucos anos atrás, é o que é o espiritismo, né? Que foi publicado por Kardec e que na verdade é um resumo, né? Ele traz um resumo dos principais aspectos do espiritismo, mas principalmente ele tem alguns diálogos bem interessantes com cético, com críticos, com padres, em que ele busca, através dessa dinâmica do diálogo, trazer quais são as principais críticas que eram feitas ao espiritismo ou dúvidas que sentia em relação ao espiritismo e o ponto de vista do espiritismo sobre esses assuntos. E aí lá na introdução, né, ele já busca definir, porque afinal de contas o nome é o que é o espiritismo, então ele já busca definir o espiritismo. E ele o faz da seguinte forma: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então vejam que ele não usa o termo aqui religião, mas ele usa doutrina filosófica e ciência. E aí Kardec tinha muito isso em mente, porque realmente o espiritismo vinha trazer, né, de uma maneira mais sistemática, toda essa ideia de um novo mundo a ser explorado, a ser analisado, que é o mundo espiritual, né? E que ele buscava que isso fosse feito de uma maneira através de observações, através de experimentações, mas não através de misticismos, não através de superstições ou através de uma fé cega, mas de uma fé raciocinada. E aí eu também fui pegar o discurso que um contemporâneo de Kardec, né, também teve muita influência no desenvolvimento do espiritismo na época e nos anos posteriores ao desencarne de Kardec, que foi Camille Flammarion. E ele fez um discurso junto ao túmulo de Kardec, que eu destaquei alguns pontos que eu acho interessante também para a gente entender essa visão do que é o espiritismo. Ele vai trazer aqui que o espiritismo, na verdade, vai nos fazer olhar para horizontes desconhecidos. E à medida que esse olhar aconteça, ampliar o conhecimento positivo das forças naturais que em torno de nós atuam. Mostrar-lhes que essas comprovações constituem o mais eficaz antídoto para a lepra do ateísmo, de que parece atacada principalmente a nossa época de transição. E aí ele vai falar novamente da questão filosófica,
né? E que o espiritismo vai provocar discussões sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto de superstições religiosas. Um metódico exame de fenômenos erroneamente qualificados de supranormais, longe de renovar o espírito de superstição e de enfraquecer a energia da razão, acaba afastando os erros e as ilusões da ignorância, servindo assim ao progresso, né? Então o espiritismo, ele na verdade vai tirar esse véu, né? Esse véu místico, esse véu fantástico sobre o sobrenatural e mostrar que tudo o que acontece no mundo espiritual, todas as comunicações, né, que vão acontecer, ela não tem nada de sobrenatural, porque na verdade elas são da lei natural, né? E aí é sobre essas leis naturais que envolvem o mundo espiritual que o espiritismo vai tentar, né, vai mostrar, e por isso aí sim seria considerado uma ciência, porque traria essas leis ao nosso conhecimento, né? E aí ele fala também, já no final do seu discurso, né, que o ponto de partida dentro do espiritismo é sempre aplicar a razão firme do bom senso e examiná-la segundo os princípios do método positivo, né? Todo estudo sendo feito de forma lenta e difícil naquele primeiro momento, né? Porque era necessário se observar vários critérios, e Kardec ele fala muito sobre isso no livro que é o Espiritismo, que nós não podemos tirar conclusões precipitadas, que nós precisamos realmente nos dedicar e estudar, e que isso demanda tempo. Mas aí Flammarion já dizia que agora se entraria, né, num período científico, e que os fenômenos físicos sobre os quais a princípio não se insistia irão tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa, dissecá-los, medi-los e defini-los. E aí, de novo, ele diz, e aqui bem claro: porque, meus senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC. Passou o tempo dos dogmas. A natureza abrange o universo. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como do magnetismo, do sonambulismo, são de ordem natural. Devem ser submetidas à verificação da experiência. Não há milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida que poderá prever quem poderá prever a que consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo dessa nova psicologia. Então a gente vê bem forte aqui nesse discurso do Flammarion essa ideia, né, de que o Espiritismo é de fato uma ciência filosófica e que ela vem trazer aí um novo campo de estudo, né, que é o campo do mundo espiritual. E é muito importante a gente entender isso para poder a gente perceber como a gente deve, na verdade, se desenvolver dentro dos estudos espíritas, né? E aí a gente vai, ele fala muito na questão do termo positivo, né? E aí a gente vê aquela questão do positivismo que eu falei antes, que está sendo desenvolvido nessa época. E o que é que o positivismo ele vai trazer? O positivismo ele vai trazer a ideia, né, de que a teologia e a metafísica ela deve ser substituída pela ciência, né, e que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, né? Então o positivismo, que foi desenvolvido por Auguste Comte lá na França, ele vai trazer essa ideia de que tudo deve ser submetido a métodos científicos válidos, e que é a partir daí que virá o progresso da humanidade. Todo conhecimento deve ser obtido dessa forma. Então, quando a gente vai olhar realmente como Kardec fez o processo de análise dele, de codificação, de captar essas mensagens, né, de construir esse corpo doutrinário, a gente vê sempre esse cuidado dele na metodologia científica, né, nas etapas de observação, de experimentação,
Ele buscava muitas vezes, por exemplo, ele fazia a mesma pergunta, né, para diversos médiums localizados em locais diferentes, né? Então ele mandava via carta para médiums em outras cidades ou até em outros países, perguntando a mesma coisa que ele perguntou para um médium aonde ele estava. E aí ele recolhia essas respostas que vinham dos espíritos através desses médiuns e comparava, e muitas vezes ele encontrava aí as semelhanças no que era respondido. Então, através disso, ele foi realmente entendendo que aquele conhecimento era universal, porque ele perguntando a vários médiuns em locais diferentes, a resposta que vinha era sempre a mesma ou sempre no mesmo sentido. Então, isso é usar esse método da observação, esse método do experimento. Então, ele teve sempre esse cuidado. E aí eu achei interessante a gente também entender um pouquinho mais sobre o que significa ciência filosófica, né? O que na verdade quer dizer esse termo, principalmente no contexto da época de Kardec. E aí eu recorri a um livro, que é esse livro aqui, Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, da editora Mate, e ele traz um vasto estudo sobre o desenvolvimento do espiritismo, e ele vai trazer aqui, numa parte inicial, esse entendimento sobre o que seriam, né, as ciências filosóficas na época de Kardec. E para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre como se dividiam as ciências naquela época, né? Então, na visão francesa do século XIX, onde Kardec estava inserido, as ciências elas tinham duas vertentes principais, né? Uma que era estudar o mundo físico, e aí dentro dessas ciências que estudavam o mundo físico, a gente tinha as ciências exatas ou matemáticas, que utilizavam os métodos demonstrativos, né, fórmulas, cálculos, para explicar determinada lei, determinado evento, e as ciências físicas e naturais, que vão aí utilizar os métodos de observação ou de experimentação. E tinham as ciências de atos humanos, né, que não vão olhar para o mundo físico, mas para os atos humanos. Nessas ciências dos atos humanos, a gente tinha as chamadas ciências morais, que vão, na verdade, combinar tanto os métodos de observação como experimental, né, como demonstrativo, na hora de fazer as suas análises. E dentro das ciências morais, a gente vai ter as ciências que tratam de fatos exteriores, né, da ação do homem sobre o exterior. E aí a gente tem as ciências históricas, que vão tratar sobre acontecimentos, as ciências filológicas, que vão falar sobre a questão da linguagem, do desenvolvimento da escrita, da fala, as ciências sociais e políticas, que vão se debruçar sobre o desenvolvimento das sociedades e das leis, e as ciências filosóficas, que aí vão tratar não de fatos exteriores, mas de fatos interiores, né? O homem com o seu interior. E nas ciências filosóficas a gente tinha ainda as psicológicas ou metafísicas. As psicológicas eram aquelas que traziam a questão da lógica, a questão da moral, do entendimento da moral, né? E as metafísicas, que aí vão falar sobre Deus, sobre alma, sobre matéria, sobre cosmologia, sobre teologia. Então o espiritismo, ele vai se inserir, né, nessa ideia de ciência filosófica justamente como uma ciência moral, né, filosófica, mas ele não vai, né, quando a gente passa para pensar nessa questão da metafísica, por exemplo, que é o que vai estudar o interior, se usava muito o método reflexivo, né, que era eu, através da minha autorreflexão, chegar a algumas conclusões sobre o que é Deus, sobre religiosidade, sobre fé, e você acaba não tendo essa questão das validações, né, porque é algo que está muito interno, desenvolvido como reflexões suas. E aí o que o Espiritismo vai fazer, na verdade, é trazer essa ciência filosófica, né, com o viés do método da observação, né, que vai ser exatamente esses métodos que Kardec desenvolveu para captar mensagens, para entender
o que é que estava acontecendo naqueles fenômenos de mediunidade física, né? Depois desenvolver as perguntas e as respostas que se tornaram o Livro dos Espíritos. Então, ele vai trazer essa ideia da metodologia científica muito forte para dentro do Espiritismo. E aí é importante, quando a gente fala sobre isso, a gente entender que o Espiritismo, muitas vezes quando a gente faz um recorte para cá, para o Brasil, né, para a nossa realidade, e aí isso é uma coisa que no próprio livro Revolução Espírita, Paulo Henrique também fala, a gente tem já ainda muitas pessoas que trazem a questão da superstição, né, que trazem a questão do misticismo para dentro da prática espírita. E é aí que a gente precisa entender o que é de fato o espiritismo, né, e o que é superstição, o que é misticismo. A gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil a maioria das pessoas que se tornam espíritas vem de outras religiões, né? E aí ao virem de outras religiões às vezes trazem essa prática religiosa consigo, né? Mas a gente precisa entender que o espiritismo realmente ele não vai ser uma religião no termo tradicional da palavra. Ele não vai ter dogmas, ele não vai ter hierarquias. Há uma casa espírita, né? Há uma estrutura dentro do centro espírita administrativa, né? O presidente, uma secretaria, uma tesouraria, para que ele possa funcionar como um corpo. Mas, por exemplo, o uso da tribuna é aberto àqueles que se sentirem aptos, claro, desde que comprovem que estudaram, que tenham a informação para estar ali. Mas não há, né, uma hierarquia em quem fala e quem escuta. E isso é muito importante, porque o espiritismo é baseado em estudo, em análise. O espiritismo traz o conceito da fé raciocinada. Não há fé raciocinada se não houver diálogo. Então a gente não pode achar que uma estrutura de eu apenas entrar numa casa espírita, né, sentar lá na cadeira e ficar ouvindo o tempo todo as mensagens que são apresentadas, as palestras que são proferidas, mas eu não ter um espaço para que eu possa tirar minhas dúvidas, para que eu possa também dar a minha opinião, já não faz sentido, né? Porque o espiritismo, na sua origem, ele não é sobre simplesmente pregar, não é sobre catequizar, ele é sobre dialogar, ele é sobre construir junto, ele é sobre questionar, principalmente, e não aceitar tudo simplesmente porque A ou B ou C disse. Ele não é sobre culto de personalidades, né? O próprio Kardec tinha essa preocupação para que o espiritismo não fosse visto como a religião de Kardec, né? Até porque ele sabia que em dado momento ele não estaria mais aqui. E aí seria necessário que a doutrina continuasse, que ela se desenvolvesse através de outras pessoas que dessem sequência ao seu trabalho, né? E até talvez a levassem a patamares que ele não tinha conseguido levar. E Kardec tinha isso muito claro, né? Ele, não é à toa que o próprio Flammarion chamava ele do bom senso encarnado, né? Ele tinha uma preocupação muito grande com isso. E é importante a gente resgatar isso no entendimento do espiritismo. Interessante, inclusive, que quando a gente vai pensar sobre o espiritismo e a relação com outras religiões, o próprio Kardec, em várias oportunidades, né, inclusive no livro que eu falei aqui para vocês, que é O que é o Espiritismo, ele cita, né, que as pessoas de diversos cultos, de diversas religiões, podem também participar do espiritismo, né, podem também se envolver com o espiritismo, porque na realidade ele não tinha essa ideia, né, de fundar uma nova religião, de tornar aquilo ali um novo culto. Não era nesse sentido que ele via, mas ele via muito no sentido de trazer à tona um novo conhecimento, uma nova fonte da qual inclusive todas as religiões poderiam beber, né? Que é sair dessa visão do materialismo, sair dessa visão da vida única,
né? E todas passarem também a entender e a se relacionar de uma maneira mais clara com esse lado espiritual. E isso é muito importante. Tem uma parte aqui que eu vou ler também rapidinho aqui para vocês, que ele diz assim: o espiritismo, sendo independente, as palavras de Kardec, de toda forma de culto, não prescreve nenhum deles e não se ocupa de dogmas particulares. Não é uma religião especial, porque não tem nem seus sacerdotes e nem seus templos. Aqueles que lhe perguntam se fazem bem seguir a tal ou tal prática, ele responde: se credes vossa consciência induzida a fazê-lo, fazei-o. Deus tem sempre em conta a intenção. Em uma palavra, ele não se impõe a ninguém. Não se dirige àqueles que têm a fé e a quem esta fé basta, mas à numerosa categoria dos incertos e dos incrédulos. Ele não os arrebata da igreja, uma vez que dela estão separados moralmente no todo ou em parte. Lhes é necessário fazer 3/4 partes do caminho para nela entrarem, cabe a ela fazer o resto. Então eu achei muito interessante que ele deixa bem claro, né? Por mais que obviamente na época vários religiosos se incomodaram, né, com o surgimento do espiritismo, vários criticaram. A gente teve a questão do Auto de Fé de Barcelona, né, quando foi queimado em praça pública vários exemplares do Livro dos Espíritos, como intolerância religiosa mesmo, se não me engano, do arcebispo da cidade, porque havia-se o medo, né? Eles pensavam que o espiritismo ia esvaziar as suas igrejas, porque o espiritismo agora estava ali pregando coisas totalmente diferentes do que eles ensinavam. E o que Kardec diz aqui muito bem é que o espiritismo não tinha chegado para se dirigir às pessoas que tinham uma fé, né, uma fé sólida, que acreditavam nessa fé, mas aqueles que ainda permaneciam na dúvida, né, aqueles que ainda não se encontravam no credo que estavam profetizando, né, aqueles que ainda queriam entender, queriam saber mais sobre o assunto. Eu não consigo entender essa questão da vida única, né? Então era para esses que o espiritismo se dirigia, para que eles pudessem ter as suas respostas, finalmente, né? Para que as suas perguntas de fato fossem respondidas. E aí é muito interessante porque também mostra que o espiritismo ele não tem essa preocupação de realmente angariar adeptos. Obviamente que a gente sempre busca divulgar a doutrina, né? Essa faz parte também da nossa missão enquanto espíritas, né? Eventos como esse realmente buscam também trazer a doutrina, mas é mais numa ideia de poder levar conhecimento, poder levar conforto, né, àqueles que necessitam. Kardec trazia muito a questão de que o materialismo tinha surgido muitas vezes por conta dessa disputa interior, né, que os indivíduos tinham com aquela fé dogmática, né? As pessoas não se sentiam acolhidas dentro das religiões dogmáticas, com aquelas obrigações, com aquela fé cega, né? Elas não conseguiam se encontrar naquilo e muitas vezes por conta disso se tornavam ateias, né? Se tornavam materialistas, e que aí o espiritismo buscava, na verdade, conduzir a fé novamente para aqueles que se afastaram. E aí em outro trecho ele diz: nos revelando a existência do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos sem nisso nos dar conta, o espiritismo nos faz conhecer, pelo exemplo daqueles que viveram, as condições da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura, e explica-nos a causa de nossos sofrimentos nesse mundo e o meio de abrandá-las. Então, o espiritismo também vai chegar, né, e é essa a mensagem final que eu também quero deixar para vocês, que o espiritismo, além de uma ciência filosófica, né, que vai buscar aí o entendimento desse mundo espiritual, no qual, na verdade, nós estamos inseridos, né? Somos seres espirituais numa experiência material,
tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente toca é apenas uma parte pequena do todo que é a existência divina, que é a criação divina. Então o Espiritismo, ele é essa doutrina, esse corpo filosófico que vai buscar nos inserir de novo, né, através da comunicação com o mundo espiritual, no mundo espiritual. E nesse processo, nos ajudar a resgatar a nossa moral. Porque acima de tudo, os fenômenos, né, toda essa parte fantástica, digamos assim, ela existiu com muita força na busca de nos chamar a atenção para esse mundo espiritual. Mas o grande propósito do Espiritismo é esclarecer mentes e é acalentar os corações. É poder levar o conforto àqueles que não encontraram esse conforto. É poder conter as nossas ansiedades, que muitas vezes existem profundamente em nós por conta das dúvidas que nós temos quanto ao nosso destino. Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Para onde eu vou depois disso tudo? Então, trazer, na verdade, respostas para essas inquietações e nos fazer perceber que estamos todos aqui num propósito único de progresso e de caminhada para o desenvolvimento da nossa moral. E aí, a partir disso, trazer o conforto àqueles que perderam seus entes queridos, mostrando, né, que apesar da separação da carne, esses entes continuam do outro lado, olhando por nós, podendo também se conectar conosco. Trazer realmente esse refrigério da alma, mostrando que apesar de todas as dificuldades que nós possamos ter nessa vida material, que apesar de todas as tribulações e obstáculos que nós vivenciamos, nós não estamos sós. Espiritualmente falando, nós temos irmãos que se preocupam conosco, que estão sempre próximo de nós, buscando nos inspirar, buscando nos guiar, buscando nos trazer para o caminho do bem. E isso é um conforto muito grande, meus irmãos. Então, que nós possamos realmente entender essa dádiva que é a doutrina espírita em nossas vidas, que é o Consolador prometido, né? Que veio não reescrever o Evangelho do Cristo, mas nos mostrar de uma maneira mais ampla, agora que talvez nós estamos com mais ouvidos para ouvir do que estivemos na época em que o Cristo passou por aqui, mostrar de uma maneira mais clara, mais nítida, qual é a moral do Cristo. O Espiritismo, ele tem como grande exemplo o Mestre Jesus acima de tudo. E todas as comunicações dadas, todas as comunicações que foram recebidas na época de Kardec, que tomaram corpo dentro da codificação, elas vêm reforçar o Evangelho do Cristo, reforçar a lei de amor que o Mestre já nos trouxe há 2000 anos atrás. Então o Espiritismo vem, na verdade, ampliar a nossa visão, né? E vai ser esse grande acalento que nos guia, né, apesar dos tormentos que nós podemos estar vivenciando em nossas vidas. Então, que nós possamos fortalecer a nossa fé dentro do contexto do Espiritismo, que nós possamos nos debruçar mais sobre ele, estudar mais suas obras, conversar com outras pessoas, dialogar dentro e fora das nossas casas sobre os assuntos, questionar, porque isso faz parte da vivência da fé raciocinada, e assim nos fortalecer como espíritas, né? E nos fortalecer como homens de bem, como pessoas aptas a seguir diante dessa caminhada. Então, meus irmãos, encaminhando para o encerramento, em nome da Semana da Mulher Espírita de Pernambuco e da CEE, nós agradecemos a todas as casas que ao longo da semana nos acolheram fraternalmente, virtualmente, nesse novo momento que nós estamos passando, a todos os palestrantes que se disponibilizaram
a dedicar o seu tempo para a realização de mais uma Semana da Mulher Espírita Pernambucana, a todos os que estiveram conosco durante essa semana de muito aprendizado, e rogamos à espiritualidade superior que dirige esse trabalho, especialmente a Amélie Gabriele Boudet, nossa patronesse, que nós possamos realizar em 2021 a 55ª CIMEP, ainda sem solução de continuidade. Então, até 2021, que nós possamos estar juntos, né, em novos momentos de aprendizado. E vamos, portanto, fazer a nossa prece final. Deus nosso Pai, de imenso poder e bondade, te agradecemos pela oportunidade de desenvolver este evento, mesmo que de uma forma tão distinta da que já fizemos em anos anteriores, mas que também nos possibilitou agora, Senhor, alcançar mais corações, entrar nos lares daqueles que estão nos assistindo. Então que possamos, através desse movimento, não só levar a tua mensagem, mas que as tuas vibrações de paz, de luz, de harmonia possam se expandir para todos os lares e casas, para as casas espíritas que estiveram conosco ao longo dessa semana, para aqueles que pensaram neste evento. E com essas palavras, rogando por tua permissão, damos por encerrado a nossa Semana da Mulher Espírita de Pernambuco, em sua 54ª edição. Assim seja, boa noite e muita paz a todos.